Boa noite, gente. Oh, wow. My God. Pera aí, deixa eu me ajustar aqui. Eu confesso que a gente estava entrando na igreja e falei, estou no teatro, o que houve? A nossa adoração hoje foi light, todo mundo sentadinho, parecia a burguesia adorando a Deus. A burguesia que é assim, né? Quando a gente faz igreja no meio da burguesia, então a gente adora, os caras lá resolvem ter a ideia de que você pode adorar, deve adorar sentado. Eu não sou contra adorar sentado, mas eu achei interessante. Mas, como obviamente que eu não estou falando que você sentado você adora menos do que em pé, tá? Pelo amor de Deus. Isso se chama legalismo e isso não faz parte da minha existência. Mas eu fiquei perguntando assim, mas tudo bem. Vamos lá? Nós ouvimos a adoração e é muito bom ver o Daniel, a equipe adorando a Deus. Bem, a gente está numa série chamada Sabedoria. Está dando uma microfonia bem violenta aqui, tá? Tentem me ajudar. Sobre sabedoria. E essa série, ela é uma série que eu faço não só aqui, mas eu faço em São José dos Campos. E hoje foi um dia muito especial para nós, né? Porque nós tivemos uma nova família chegando, nos visitando nesta manhã. E uma família de budistas, né? E achei genial aquilo. Genial, muito tempo que eu me sinto um verdadeiro apóstolo e missionário. E são pessoas fantásticas, a gente pôde conversar um pouco. E a gente ora para que Deus continue falando com a vida daquela família. E como os irmãos de lá já estão se tornando missionários. Eles já estão trazendo seus amigos não crentes, eles estão começando a entender a nossa caminhada. E isso está sendo uma coisa extremamente boa. E aí eu fiz uma daquelas coisas que normalmente você não faz, né? Você sabe que nossa equipe de louvor está com surto de Covid-19. Então toda a minha equipe de louvor lá não está trabalhando conosco, que é o Daniel Salvador e a equipe lá de louvor. E o filho dessa família é budista, ou pelo menos se declara ateu, e eu chamei para tocar baixo. O moleque toca muito, e ele fez um louvor conosco. E aí eu falei assim, mas pastor, pode? Eu falei, claro que pode. Por que pode? Porque isso a gente chama disso, isso é educativo. Educativo. E aí, o Eli, que está me ajudando lá, que conhece esse menino, foi tocar baixo para nós. Gente, o menino toca um negócio de doido. Quando nós terminamos o culto, a família estava em prantos. Pelo Evangelho e pelo que Deus estava começando a trabalhar na vida do seu filho. É uma coisa que às vezes a gente olha assim e fala, não, mas isso não pode. Claro que pode. Quando a Bíblia diz que nós devemos chamar todos à adoração, é de fato isso, porque nós queremos que o Evangelho alcance pessoas. Então o Arthur, lembrem-se do Arthur, ele hoje tocou para a gente e ficou feliz e diz que na semana que vem estará lá conosco de novo. Nós oramos para que eles se convertam ao Senhor. Obviamente que eles não podem fazer o que nós fazemos, ceiar e tudo mais, mas Deus foi gracioso conosco hoje nesta manhã e a gente ficou muito feliz com a família do Arthur. Bem, vamos abrir. Eu espero que eu não tenha escandalizado você, mas espero que de fato a gente precise entender como Deus às vezes trabalha em nossas vidas.
Provérbios capítulo 5, do verso 16 ao verso 23. Hoje vou falar sobre realidade. Essa série de provérbios tem sido extremamente importante ao meu próprio coração. Porque se você lê provérbios sem lê-lo à luz do Evangelho, você está perdido. Na verdade, se você lê a Bíblia sem a luz do Evangelho, você está perdido. Você ou se torna um legalista ou você se torna um relativista. Vamos ler o texto? Nós vamos primeiro ler Provérbios 5, de 16 a 13, depois Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 5. Olha a chuva! Pelo menos, acho que a bandeira 2, mas não adianta, a bandeira 2 já veio, né? Então não temos jeito. Vamos lá. Por que você derramaria as suas fontes lá fora e os seus ribeiros de água pelas praças? Que sejam para você somente e não para os estranhos que estão com você. Seja bendito o seu manancial e alegre-se com a mulher da sua mocidade. Corça amorosa e gacela graciosa, que os seios dela saciem você em todo o tempo, embriague-se sempre com as suas carícias. Verso 20. Meu filho, por que você andaria cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra? Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Perdão, vou falar que eu me expressei completamente mal nesse verso 21. Porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de loucura sai cambaleando por aí. Agora vamos para Apocalipse capítulo 21, do verso 1 ao verso 5. Então viu novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, preparado como uma noiva adornada para o seu marido. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: agora o tabernáculo de Deus está com os homens, com os quais ele viverá. Eles serão os seus povos, o próprio Deus estará com eles e será o seu Deus. Verso 4. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima, não haverá mais morte nem tristeza, nem choro nem dor, pois a antiga ordem já passou. Aquele que estava sentado no trono disse: estou fazendo novas todas as coisas, e acrescentou: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e dignas de confiança. Vamos orar? Pai bondoso, obrigado por esta noite, obrigado por tua palavra. Eu peço que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite. Que o Senhor nos torne mais sábio nesta noite. Em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, deixa eu repetir o que normalmente toda semana eu repito na introdução. Nós, durante todas as semanas, temos dito que a sabedoria é a competência em relação às realidades da vida. É isso que a gente está falando. Sabedoria não é menos que ser moral, mas é muito mais do que isso. É isso que a gente tem falado ao longo do tempo. Nós temos falado que sabedoria é você saber fazer a coisa certa na maioria das situações das vidas onde as regras morais não se aplicam. Isto é sabedoria. Daí, e aí é importante quando a gente fala das regras morais, porque é daí que nós vemos as motivações para o legalismo. Por quê? Por que a gente hoje tem tantas comunidades, principalmente as comunidades religiosas, que elas adoram multiplicar regras? É impressionante, por exemplo, como em épocas mais difíceis as comunidades
religiosas multiplicam regras. Isto é, elas inventam todo tipo de regra moral para que você possa viver debaixo daquelas regras, e essas regras morais não estão nas Escrituras. Há um tempo atrás nós debatíamos brinquinho, nós debatíamos tatuagem, embora ainda nesse país ainda se debata sobre isso. Mas a gente já debateu muito dessas coisas. Por que a gente gosta de regra? Porque isso faz com que a gente não pense. Se tem uma regra, aí você diz, e pronto. Ah, por que eu devo fazer? Ah, porque tem. Por que eu devo fazer? Ah, porque tem que fazer. Porque regra é um meio pelo qual impede ou a gente não precisa articular pensamento. Então, nós não queremos ter que pensar nas implicações das coisas. Por isso que muitas comunidades impõem regras. Por exemplo, nós tivemos ao longo do tempo, pelo menos dentro da nossa cidade, um tempo que a gente sempre via um não cristão perguntando, mas o cristão pode beber ou não pode beber? E aí, por que eles fazem essas perguntas? Porque lá atrás, por causa do alcoolismo dentro do nosso país, dentro da nossa cidade, alguns líderes religiosos começaram a impor regras que a Bíblia não impõe. A Bíblia não diz que você não pode beber. A Bíblia diz que você não pode, o quê? Se embriagar. O apóstolo Paulo diz, quando você for fazer qualquer coisa, se for querer beber alguma coisa, você, pelo amor de Deus, não vai para o barzinho, bota a cerveja lá e toma, pelo menos vai para casa. E faz esse negócio de boa. Eu não bebo. Não gosto. Que eu bebo uma vez ou outra é vinho. Mas eu não gosto de bebida alguma. Mas parece que a igreja, as comunidades religiosas, ela o tempo todo quer impor regras que não estão nas Escrituras. E aí a gente tem que viver isso. Por que nós gostamos de regras? Porque nós não queremos conhecer o coração humano. Porque nós não queremos conhecer a natureza humana, nós não queremos entender os nossos relacionamentos, então é melhor você impor regra. Por que você diz para o teu filho, ponto, acabou? Porque você não quer pensar com ele, não quer ajudá-lo no seu pensar. E aí é melhor você dizer, não vai fazer, e ponto. Por quê? Porque se você não impor regras, você vai ter que articular, pensar relacionamento. Vai ter que lidar com questões que você não quer lidar. Então nós adoramos regras por isso. Nós queremos ter regra. Todos nós aqui queremos ter regra. Não se enganem, porque regras para nós nos poupa a possibilidade de pensar, de articular, de nos conhecer. Mas eu queria que você entendesse uma coisa: isso não funciona. Não funciona. Por quê? Porque sabedoria é estar em contato com a realidade e compreender a realidade. Isso é sabedoria. Você precisa compreendê-la. Então, o primeiro ponto do autor de Provérbios sobre a questão da realidade é que Deus, está no primeiro ponto, é que Deus ordenou o mundo. Isso aqui é uma coisa que a gente precisa entender. Vamos dar uma olhadinha nos versos 16 a verso 20. Eu sempre espero que você esteja com a tua Bíblia conectada, ligada, porque eu não vou fazer as minhas pontuações. Eu vou usar o texto aqui, mas eu não vou colocar os versos ali. Nos versos 16 a verso 20, obviamente que são versos sobre a nossa sexualidade. Mas eu não vou usar este sermão para falar sobre a sexualidade. Lá na frente eu vou trabalhar o tema sobre a questão da sexualidade. Mas hoje
Eu só quero falar sobre tolice e sabedoria de modo geral, e quero usar esses versos para que você entenda isso. Então, o texto está falando, esses versos 16 ao 20, está falando sobre o adultério. Mas lembre-se que eu não estou tratando da sexualidade. Então, no verso 20, há um termo extremamente interessante, usado pelo autor de Provérbios. Meu filho, por que você anda cego atrás de uma estranha e abraçaria os seios de outra, ou a esposa de outro homem? Agora, por que o autor de Provérbios está dizendo que essa esposa de outro homem seria uma estranha? É importante a gente entender que esse termo usado pelo autor de Provérbios é extremamente vital para a gente poder caminhar no nosso entendimento do texto. Desde a introdução do livro de Provérbios, sempre em contextos de adultério, como esse contexto que a gente está falando aqui agora, os comentaristas e os estudiosos sobre esses versos, eles pastor, não pode ser mulher estranha, uma mulher de uma outra raça, de uma outra etnia. Os estudiosos do autor de Provérbios vai dizer não. Os estudiosos vão dizer que a palavra estranho do hebraico está mostrando que alguns comportamentos, e o adultério é um deles, são estranhos à sua verdadeira natureza. Então, não importa o quão bem eles se sintam naquele momento. Então, o que o autor de Provérbios está dizendo? Imagine, por exemplo, e aqui eu quero dar um exemplo a você, você decide, você pega um foguete e vai para a Lua agora, ou vai para o espaço, num lugar onde não tem oxigênio. Aí você decide, quando abre o foguete, decide andar naquele lugar sem nenhum oxigênio. O que vai acontecer com você? Você vai colapsar e você vai morrer. O autor de Provérbios está dizendo que quando você faz as coisas estranhas à sua natureza, você também vai colapsar. O adultério é só apenas parte disso, um ponto disso. Então o autor de Provérbios está dizendo: todas as vezes que vocês tomarem decisões de fazerem coisas estranhas àquilo que vocês foram feitos e chamados para viver e fazer, então vocês vão colapsar. Vocês vão ter problemas sérios na sua vida. O resultado será o mesmo. Então eu não sei se você está entendendo o que está dizendo, que o texto está dizendo, mas há uma ordem espiritual no mundo. O mundo foi espiritualmente e moralmente ordenado por Deus. Quando você não segue essas regras, aí o autor de Provérbios diz que você vai colapsar. Então, é muito importante que o Deus da Bíblia é um Deus completamente diferente do que às vezes a gente imagina quem Ele é. Então, eu não sei se você está entendendo o que Deus está dizendo, mas Deus está dizendo o seguinte: olha, gente, eu tenho uma ordem moral, espiritual para vocês, eu tenho uma ordem física, e quando vocês não seguem essas ordens físicas e morais e espirituais, lembrando uma coisa, deixa eu fazer um parênteses aqui para você. O Deus da Bíblia não é um Deus que diz assim, ó, se vocês não fizerem, eu vou pegar vocês. O Deus do cristianismo não é assim. É muito importante que vocês entendam. Ele não faz isso. Suas orientações, a Bíblia, Deus está dizendo para nós que as orientações de Deus é a orientação do Criador com relação às suas criaturas, para que a gente possa agir de modo que Ele se agrada. Então, quando Deus diz assim, ó, siga as minhas instruções,
faça aquilo que eu estou dizendo para vocês fazerem, porque se vocês não fizerem, vocês estão transgredindo a própria existência de vocês, não a minha, diz Deus. Quando vocês pecam, quando vocês decidem viver de qualquer jeito, vocês não estão transgredindo o meu ser, a minha existência, mas vocês estão transgredindo a existência de vocês. Então, quando Deus diz para você, olha, perdoe, perdoe. Se você não segue as instruções da Bíblia, Deus está dizendo, você está negligenciando ou abrindo mão daquilo que eu fiz em você. Então, quando você deixa de ser generoso, quando você quer continuar mantendo o sexo fora do casamento e não entende que o sexo é um compromisso do casamento, que você não pode ter relacionamentos sexuais fora do casamento, Deus está dizendo para você que quando você aceita fazer isso, em breve você vai colapsar. Em breve, se isso não mudar, as coisas vão colapsar na sua vida. Então, se você não perdoa, se você não é generoso, se você não é verdadeiro, se você é uma pessoa mentirosa, Deus está dizendo que você está criando um ambiente para você mesmo estranho à sua natureza. É isso que Deus está dizendo. Deus está dizendo assim, olha, eu construí você e eu sei qual é o ambiente que você vai se sustentar. Se você viver num ambiente contrário ao que eu digo, você não se sustentará no meio desse ambiente. Então, a Bíblia diz que a desobediência começa a criar um ambiente tão antitético, isto é, incompatível, oposto ao que Deus deseja, a sua alma, que é igual um Covid-19 nos seus pulmões. Então Deus está falando assim para mim e para você, este mundo tem uma ordem, ele tem um jeito de ser. Quando você decide viver contra este jeito de ser, é como se você estivesse colocando um vírus do Covid-19 no seu pulmão. Logo, logo, ele vai colapsar. Você não pode viver assim. Então, o primeiro ponto é, existe uma moral divina, existe um jeito de viver, você não pode decidir o que é certo e errado por você mesmo, há uma forma de viver, você não pode determinar isso. Deus criou um jeito do mundo existir, Deus trouxe uma ordem a este mundo, então você não pode achar que você pode fazer o que bem lhe der na telha. Esse é o primeiro ponto de hoje. O segundo ponto, que o autor de Provérbios vai falar com a gente, é sobre o problema do mundo caído. E aí, aqui, lembre-se que nós estamos numa escola de sabedoria. O segundo ponto é extremamente importante, porque as pessoas da nossa cidade, vocês aqui, quando acabam de ouvir o que eu acabei de dizer para você, que existe uma ordem moral, espiritual, divina, estabelecida, de valores morais absolutos, quando algumas pessoas ouvem isso, quando você ouve isso, a gente vai ter alguns problemas e as pessoas vão começar a dizer assim, não é bem assim, pastor. Não é tanto como você está dizendo. Olha só, eu não sei se você já pegou isso, mas eu lembro de que desde que, há muito tempo atrás, quando a gente vai falar que Deus criou, estabeleceu pontos, princípios, sempre tem alguém da nossa comunidade, alguém da nossa cidade dizendo assim, não é assim, está sendo muito radical, né? Calma aí, pega leve. Olha o que diz os versos 22 ao verso 23. E a gente vai falar sobre esses problemas do mundo caído, né? Os problemas da nossa realidade. Sabe por que a gente não é sábio? Porque a gente não entende que a gente vive no mundo caído. Deixa eu explicar isso para você. Verso 22 e verso 23 diz assim: quanto ao ímpio,
as suas iniquidades o que, gente? Prenderão. E com as cordas do seu pecado será... Quem está fazendo o que está acontecendo com ele? É Deus? Com quem, gente? As cordas do seu pecado o estão o quê? Prendendo. Estão detendo ele. Verso 23. Ele morrerá pela falta de disciplina e pelo excesso de sua loucura sai cambaleando por aí. Isso aqui é muito típico do livro de Provérbios. Extremamente típico. Se você ler o livro de Provérbios, isso é muito comum. O livro de Provérbios está dizendo o tempo todo, olha gente, o mundo foi ordenado por Deus, porque existem coisas pelas quais Deus nos fez. Isso você vai ver em todo o livro de Provérbios. Então, se você não entender isso, não entender que Ele nos fez para a gente perdoar, Ele nos fez para a gente dizer a verdade, que Ele nos fez para amar uns aos outros de forma altruísta, se você não perdoa, se você mente, se você vive de forma egoísta, você está indo contra ordens destas coisas. Você vai ser preso. É ponto. O ímpio aqui, não é que ele está só no mundo. É quando você aqui, nós aqui, estamos agindo como ímpios. Mas preste atenção. Então o que isso significa? E aí é que a gente precisa entender uma coisa que Provérbios, quando você lê Provérbios, sem a devida lente você se engana. Se você viver a sua vida direitinho, então a sua vida tende a dar certo. É isso que você lê no livro de Provérbios. Se você viver a sua vida errado, então a sua vida vai dar errado. É isso que o livro de Provérbios está dizendo o tempo todo. Mas a gente precisa caminhar um pouquinho mais. Vamos relembrar alguma coisa. Eu disse aqui algumas semanas passadas, quando a gente leu e falou sobre o capítulo 10 de Provérbios, que a gente até falou que assim, citando o Provérbio 10, mãos preguiçosas tornam o homem pobre. Então, se você não trabalha, não espere que você vai ganhar dinheiro. Ponto. A gente já falou sobre isso. Mas mão diligente, isso é, se você é um trabalhador, você vai ganhar dinheiro, isso que a gente já falou. O capítulo 10 também diz uma coisa: a memória dos justos será uma bênção, mas o nome dos ímpios apodrecerá. Isso está no capítulo 10 de Provérbios. Só que quando a gente olha para isso, a gente tem um problema para resolver. Qual é o problema que a gente vai resolver hoje? Qual é o drama de hoje? Qual é o problema do mundo caído? É que quando Provérbios faz a descrição de como a gente deve viver, Provérbios faz a descrição de um mundo ordenado por Deus. Um mundo no qual, se você fizer as coisas certas, as coisas vão dar certo. É assim que Provérbios, o autor de Provérbios faz, é assim que o sábio faz. Então, a ideia de Provérbios é: se você ama o outro, então você será o quê? Amado. É isso que diz o autor de Provérbios. Se você trabalhar duro, então você vai ganhar dinheiro. Mas a gente começa a perceber pela própria existência da gente que isso não funciona. Ou nem sempre funciona. Quem é que trabalha duro? Está rico? Então tem alguma coisa. Você que ama alguém aí, sempre foi amado? Hein? Pense num amigo, numa amiga. Quando a gente olha para a nossa realidade, o autor de Provérbios escreve a partir de um absoluto Deus ordenou o mundo. Então, quando a gente olha para a nossa vida, a gente vê que isso não funciona. Então a gente vê pessoas boas morrendo de fome. Morrendo de fome. Gente honesta, gente digna, gente trabalhadora,
morrendo de fome. Nós vemos pessoas que trabalham pra caramba, que saem 4 horas da manhã de casa, 5 horas da manhã de casa, trabalham duro pra caramba, e elas não ganham o suficiente para viver, porque elas são exploradas. Nós vemos pessoas fantásticas que viveram nessa terra, que quando elas morrem, parece que elas desaparecem. Pessoas geniais. O nome dela parece que parou de existir, nunca recebe um crédito por nada neste mundo. Nós aqui estamos o tempo todo vendo isso. Gente incrível que morre. Numa semana depois a gente não lembra mais dela. Então, a gente vê pessoas o tempo todo se esforçando para que sejam boas amigas, bons amigos, bons pais, bons filhos, boas filhas. E simplesmente, quanta gente aqui existe que é bom pai, é boa mãe, bom amigo, boa amiga, bom filho, boa filha, mas simplesmente a vida não vai. A vida não anda. A vida não funciona, e a gente sabe disso muito bem. Então, portanto, um dos problemas que o autor de Provérbios está dizendo é que quando você olha para o livro de Provérbios sem entender a realidade de um mundo doente, você nunca vai ser sábio. Você precisa entender, e eu preciso entender, que nós vivemos dentro de um mundo divinamente ordenado por Deus, mas é um mundo caído, é um mundo extremamente doente. Se este mundo é divinamente ordenado por Deus, como diz o autor de Provérbios, a vida nem sempre nos mostra que as coisas funcionam ordenadamente. Esse é o ponto. Então, no verso 21, olha o que diz o verso 21, para a gente entender sobre o grande problema que a gente tem com esse mundo caído. Verso 21, porque os caminhos dos homens estão diante dos olhos e ele considera todas as suas. Eu não sei se você está entendendo aqui, mas essa aqui é uma linguagem de julgamento. Deus está vendo você, e aquilo que você faz, Ele está vendo. Não ache que vocês não estão debaixo dos olhos do Senhor. Ele vê quando você está dormindo, Ele vê no que você está pensando, Ele sabe o que você está pensando agora, Ele sabe tudo que você... Por quê? Porque Deus é um juiz, e Ele examina os seus caminhos e responsabiliza você pelos seus caminhos. Essa é uma linguagem de julgamento. Verso 21. Só que a gente precisa entender que há muitos problemas com isso aqui agora. Por que há? Especialmente no país que a gente mora, na cidade que a gente mora. Muitas pessoas acreditam que quando há um absoluto moral fechado, no sentido de que ele que Deus vai julgar as pessoas. Quando a gente acredita nessa perspectiva de um Deus como um juiz, historicamente, as pessoas que acreditam em Deus como um juiz, elas acreditam nisso para justificar a sua opressão aos outros. Então, deixa eu explicar como isso funciona. Se você acredita que Deus, o Deus do cristianismo, é um Deus que é um juiz implacável, que vê o que você está fazendo, que sabe o que está fazendo e que vai te responsabilizar pelo que você está fazendo. Se você entende que o Deus descrito pelos provérbios
é um juiz dos mais densos possíveis. Se você acredita nisso, e é muito comum que você diga assim, está vendo aquele cara lá? Ele está do outro lado dos padrões morais. Então eu vou fazer o seguinte, se Deus vai julgá-lo, então eu vou começar com esse julgamento. Não é isso que nós estamos fazendo ultimamente? Percebam, eu sei que o Lutero falou, quando a gente fala de guerras que já passou, isso não faz sentido. Mas alguns meses atrás, nós estávamos falando, um mês atrás, nós estávamos falando sobre Israel e Palestina. E aí, os líderes cristãos começaram a colocar, orem por Israel. Olha, 10 mortos, 13. Quantos mortos na Palestina? Quantos? 146. Mas por que só orar por Israel? Sabe por quê? Porque esses líderes acreditam em absolutos morais sem entender o Evangelho, sem entender que Cristo é o templo. Os pré-milenistas, sabe o que eles fazem? Eles acreditam que aquele muro lá em Israel, ele um dia vai ser reerguido. E aí a gente pede para orar por 13 judeus que morreram, mas esquecendo que há 146 palestinos mortos. Será que vocês se esqueceram que quem chamou o Filho de Deus, Jesus Cristo, de Beelzebu, foram os judeus? Que quem chamou ele de louco foram os judeus? Que quem o chamou de filho de Satanás foram os judeus? E que quem até hoje o nega como filho de Deus são os judeus? São os palestinos? São os africanos? São os brasileiros? Que eu quero dizer que Jesus, quando veio, ele diz, eu sou o templo. Não há mais distinção. Então, quando nós acreditamos que Deus é um juiz, levantou os religiosos dessa nação e diz assim, vamos meter pau lá nos palestinos. Sabe por quê? Porque Deus é especialmente israelita e judeu. Como se Israel não fosse corrupto. Como se Israel não precisasse de salvação, como os palestinos precisam de salvação. Que loucura! Sabe, entende porque quando você acha que você é juiz, que o Deus do cristão é um juiz implacável, a gente então pode jogar bomba no quarto dos outros e se justificar, porque eu estou apenas fazendo o que Deus faz. E assim a gente faz em qualquer área da nossa vida. Gente, a morte dos seres humanos, elas são preciosas para Deus, seja ela palestina, seja ela judaica, seja ela negra, seja ela branca, seja ela de homossexual, seja ela de um cara extremamente belo e bondoso da comunidade. A morte do ser humano, o ser humano é feito à imago dele, à imagem de Deus. Percebe como se a gente não entender o que está acontecendo, e é por causa dessa visão pré-milenista que Deus vai salvar Israel, porque não entenderam que Cristo já veio, que Ele é o templo, que quem for a Ele será curado, quem for a Ele será transformado, que não vai haver naquele murinho lá que todo mundo fica disputando, não se erguerá um novo templo, não se erguerá, porque Jesus é o templo. Entende? O autor de Provérbios diz, quando você lê Provérbios sem o Evangelho, você vai tratar o cristianismo da maneira mais tosca possível. Tosca possível. E aí a gente vê os apelos a Israel como se Israel fosse uma beleza.
Quem crucificou Jesus, gente? Foi por quem? Você não precisa. Eu quero dizer, se atenha às Escrituras, porque ela é mais importante do que qualquer outra coisa na nossa vida. Às vezes a gente ouve mais um cara que é catedrático, que estudou filosofia, que fez isso, e aí você diz, mas na Bíblia não está isso aqui? Não. Aí começa a falar. O autor de Provérbios está dizendo assim, que se você, se Deus vai julgar você, então nós vamos começar um pouco mais cedo, porque aí a gente começa a atribuir a nós mesmos, nós não vamos ser instrumentos do julgamento e da justiça de Deus no mundo, então vamos começar a julgar todo mundo, não é isso? Mas qual é a resposta que a gente dá então a isso? Pega aí, pastor. Um mundo ordenado por Deus. Nós vivemos num mundo caído. O autor de Provérbios escreve Provérbios na perspectiva de que o mundo está em ordem e é ordenado. E o mundo tem uma ordem. Qual é a resposta? O que a gente faz? A resposta é o Evangelho. Então vamos ver o que o Evangelho dá de respostas para nós. A cura da realidade é o terceiro ponto. A cura deste mundo é a resposta. A última passagem que a gente leu não é do livro de Provérbios. Vocês lembram disso? Nós lemos o livro de Apocalipse, que é o último livro da Bíblia. E essa passagem é extremamente surpreendente. Porque, primeiramente, que nós, Apocalipse não nos descreve saindo daqui e indo para o céu. É interessante essa linguagem de Provérbios, de Apocalipse. Mas a gente vê, na verdade, a Nova Jerusalém fazendo o quê? Fazendo o quê? Descendo. No versículo 4, diz que Deus, que Jesus Cristo, está curando toda a velha ordem. Então, a gente precisa saber, em primeiro lugar, que existe uma ordem. Então, qual é a ordem? Você não pode decidir o que é certo e errado para a sua vida. Você não pode fazer isso. Existe uma ordem. Certo e errado sempre existiram. Deus que inventou essa ordem, mas a ordem original não continha morte. Você precisa lembrar disso. Por que não é importante isso na nossa vida? Então, antigamente, na ordem original não tinha dor, não tinha morte, não tinha lágrimas, não tinha Covid, não tinha câncer, não tinha nada disso. Por que não? O que aconteceu em Gênesis 3? Em Gênesis 3 vai dizer que quando a gente decide ser senhor da nossa própria vida, a gente vê o resultado disso. A gente libera forças de desintegração, a gente libera forças do pecado sobre toda a existência. Então, em Gênesis 3, a gente libera a morte para agir, a gente libera a dor para agir, a gente libera o sofrimento para agir. No capítulo 1 e no capítulo 2 de Gênesis, diz que a terra era sem forma e era vazia, e as trevas estavam na face do abismo. Então, mas diz que o Espírito de Deus, o quê? Passeava, e a presença de Deus era uma presença que trazia luz em meio ao caos. É isso que diz Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 2. Então, isso quer dizer o quê? Que quando você se afasta do senhorio absoluto de Deus, você também se afasta da presença absoluta de Deus. É isso que o autor de Provérbios está dizendo. Então, o que está acontecendo no céu? O que está acontecendo em Apocalipse no céu é que nós não estamos saindo deste mundo para encontrar
uma outra realidade, pelo contrário, a realidade eterna está descendo para nos encontrar. Isto é, essa nova realidade está descendo para curar toda a nossa realidade. Há uma ordem aqui, mas essa ordem está o quê? Doente, diz o autor de Provérbios. Há uma ordem aqui, mas essa ordem caiu. Mas Deus vai voltar. Jesus Cristo vai voltar e vai curar todas as coisas. E essa cura vai vir. E o autor de Provérbios vai dizer que essa cura virá do trono. Olha só, ouvi uma fonte e voz que vinha do... Quem está no trono? O Supremo Juiz, o Senhor de toda a terra. Quem fica no trono? É aquele que governa. Só se senta no trono quem governa. E quem governa é um juiz. Porque ele vê todas as coisas. Então o Apocalipse está dizendo que há uma ordem que está aqui, essa ordem é doente, essa ordem é caída, mas ele vai voltar. Mas a pergunta que a gente faz é: de onde vai vir essa renovação? De onde vai vir esse poder renovador? A resposta que a gente tem no versículo 3, do trono. Do trono. Isto é, o trono é um lugar de julgamento. O trono é estabelecido por aquele que reina. Então, diz o autor de Apocalipse que o rei se senta no trono e o trono vai ser o lugar onde ele vai fazer o julgamento. Mas olha o que diz o autor de Apocalipse, ou o que diz o Evangelho, o que vem do trono? O que nós recebemos do trono? Nós não recebemos julgamento. Nós não recebemos destruição. Pelo contrário, o que está vindo do trono, o juiz que está descendo, está vindo para o quê? Para curar todas as coisas, para renovar todas as coisas, para transformar todas as coisas. Então, como isso funciona? Lembra que a gente leu em Provérbios capítulo 5, verso 21, que os caminhos dos homens estão à vista do Senhor e Ele examina todas as suas veredas. Hebreus capítulo 4, verso 13 vai pontuar Provérbios 5, 21, que diz que nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus, mas todos estão descobertos, expostos dos olhos daquele com que temos que lidar. Hebreus capítulo 5 vai dizer que nós temos um grande sumo sacerdote que sofreu, fez expiação pelo pecado, abriu um novo e vivo caminho, portanto aproximemos-nos do plano de confiança. Para eu terminar, para que você entenda isso, para eu ir para a minha conclusão. Aqui é um lugar, o trono é um lugar onde o cristianismo é agudamente diferente. Ele não é apenas difere, mas ele contradiz todo tipo de religiosidade. Todas as religiões dizem que você vai ser julgado, que você deve passar, ser aprovado no julgamento. Todas as religiões dizem que se você não estiver pronto para o julgamento, se você não passar pelo julgamento, você vai ser condenado. Mas o cristianismo, por isso que Provérbios precisa ser lido à luz do Evangelho, mas o cristianismo é completamente diferente. Sim, o cristianismo diz: há um juiz? Há um julgamento? Há. Claro que há, isso que diz o cristianismo. Mas o autor de Provérbios e o autor de Apocalipse diz que esse juiz que veio à terra, o juiz que saiu do trono, ele foi para o banco dos réus. O Filho de Deus que reinava, que vivia no seu trono, que vem
Ele não veio para julgar. Não era isso que quando Jesus chega na sinagoga e cita Isaías, eu não vim para julgar, mas para trazer. Isto é, o autor de Provérbios e o autor de Apocalipse está dizendo para nós que o juiz que vem do trono, ele não veio para julgar, mas para se sentar no lugar de onde eu e você seríamos julgados. Diz as Escrituras que o Deus que vê tudo, o Deus que é capaz de julgar todas as pessoas e todas as coisas, se senta no banco dos réus. E a Bíblia diz que o que acontece com Jesus Cristo é que ele vive em densas trevas, que ele clama: Deus meu, por que me desamparaste? E o autor de Provérbios vai dizer que esse juiz, e o autor de Hebreus e também de Apocalipse vai dizer que há um juiz, mas ele não veio fazer ou trazer o julgamento, mas ele veio para suportar o julgamento na cruz do Calvário. É por isso que o cristianismo é tão importante. A Bíblia diz que há um juiz, mas não é um juiz que veio para julgar, mas para ser julgado em nosso lugar. Ele experimenta, então, um julgamento. Então, para eu concluir, se você lê o livro de Provérbios sem o Evangelho, você vai ser um tolo. Sabe por quê? Porque todos esses enigmas do livro de Provérbios, e agora que a gente lê o Apocalipse, eles só podem ser compreendidos à luz do Evangelho. Então, por que isso? Deixa eu só pontuar 3 coisas rapidamente. Porque o Evangelho, ele faz a gente acreditar no julgamento e na justiça de Deus. Por isso o cristianismo é diferente. Você não pode decidir o que é certo e errado para a sua vida. É isso que diz a Bíblia. Mas a Bíblia diz que também Jesus Cristo é um juiz que foi julgado. Então, você não precisa passar no julgamento. Você não vai ter que passar no julgamento que Deus vai fazer sobre mim e você. Por que não? Lembre-se que Provérbios descreve Deus como um juiz que vê todo o nosso coração, vê tudo o que nós fazemos. Mas a Bíblia diz que eu e você não vamos precisar ser aprovados. Por quê? Porque aquele que é juiz e que pode julgar, foi julgado em nosso lugar e nos tornou inocentes por meio dele. Então esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, o Evangelho torna seguro a gente ler Provérbios. Por que torna seguro a gente ler Provérbios? Porque não tem como você ler Provérbios se não for por meio do Evangelho. Por que eu digo isso? É que se você ler Provérbios sem entender o Evangelho, você vai ler, por exemplo, o seguinte: instruir o menino no caminho em que deve andar, e quando envelhecer, ele não se desviará dele. Alguém já ouviu isso? Aí o pai, a mãe, sentado numa comunidade, educou seu filho, instruiu, ensinou o Evangelho. Quando ele fica velho, quando ele se torna jovem, ele mete o pé na jaca. Aí o pai que está ouvindo isso, um pregador falar isso, a única coisa que vai fazer com ele nesse culto é sair daqui completamente culpado disso. Porque se você não lê o Evangelho, instruir o menino no caminho, não lê Provérbios, instruir o menino no caminho que deve andar, e quando envelhecer não se desviará dele, se você não lê isso à luz do Evangelho,
você vai sair daqui culpado. Por outro lado, se você for um relativista, achar que teu filho pode decidir por ele sozinho tudo que ele quer na vida, você também vai ter uns problemas com isso. Então, imagine você, eu acredito que as crianças, os meus filhos podem tomar todas as decisões que derem na cabeça deles. O cristianismo também, não, você não pode. Você precisa olhar para esse mundo e entender que ele é caído. E que nem sempre que você fizer tudo certinho com seu filho vai dar certo. Mas você também não pode deixar seu filho tipo um Zeca Pagodinho, deixa a vida me levar, vida leva. Você não pode fazer isso. Então, em terceiro e último lugar, o Evangelho oferece para mim e para você uma moderação extremamente radical. Isto é, no livro de Provérbios, gente, e aí eu quero terminar, as pessoas são sempre moderadas. Elas não falam muito, nem falam pouco, são moderadas. Elas não são pistolas, nem depressivas. A Bíblia diz que o Evangelho traz uma alegria que é extremamente genial para a nossa vida. O livro de Provérbios diz que o sábio é aquela pessoa que se torna extremamente moderada. Porque a gente tem um mito, por exemplo, se você quase não fala, só ouve, você é sábio. Isso é mito. O livro de Provérbios diz não. Quando você entende o livro de Provérbios por meio do Evangelho, você é uma pessoa sábia. Você não fala muito, mas também não fala pouco. Você não grita, mas também não fala baixinho. Você equilibra as coisas na sua própria vida. Então, qual é o ponto final disso? Eu estou ficando velho. Vou terminar com essa ilustração. E cada vez que eu não gosto de praia. Não gosto de praia. Eu prefiro um rio ou alguma coisa desse tipo. E aí eu tenho percebido que eu já cheguei aos 53 anos de idade. Quando eu vou botar a minha sunga, principalmente nessa pandemia, os negócios não estão bons. Porque quando eu boto a minha sunga, eu fiquei tão magrinho que ele já estão percebendo aqui agora. E aí eu percebi que minhas pernas, antes quando eu era moleque, malhava, as minhas pernas eram fortes, eu fazia assim, estava bacana. Mas quando eu boto o açúcar hoje, fica complicado. 53 anos. Eu odeio isso. Eu falei, meu Deus. Então, eu parei de usar açúcar. E agora, aí eu comecei a usar short pequeno. Também não está dando. O que eu estou fazendo agora? Eu estou comprando aquele short da Nike, que muita gente me viu aqui, que vai até aqui embaixo. E quando vai até aqui embaixo, o que acontece? Ninguém vê que eu estou ficando velho, que minhas pernas não estão flácidas, que minha barriga não está caindo e tudo mais. Olha o que Jesus Cristo fez para nós. Uma das coisas mais maravilhosas do Evangelho é o casamento. Você já parou para perceber que toda noiva não precisa entrar de maiô no casamento? Por que não? Se, graças a Deus, as mulheres não precisam entrar de biquíni e nem de maiô no casamento. Porque apenas 1% das mulheres que entrassem, das 100%, 1% dessas mulheres realmente poderiam ter sido chamadas de bonitas e de lindas. Mas olha o que é genial no casamento, que toda mulher que entra no casamento, ela está completamente vestida. Não há um homem que não diga linda, mas imagine se ela entrasse de biquíni. Imagine se ela entrasse de maiô, aquelas celulite puladas. Então, em toda a história do universo sobre casamentos, apenas 1% dessas mulheres seriam elogiadas. Então as mulheres veio
e entram no casamento completamente vestida e não há um noivo que a chame de linda. O que eu quero dizer com isso? Esse anúncio da entrada de uma noiva num casamento completamente vestida é o que o João está dizendo em Apocalipse, no capítulo que nós lemos. Quando Deus olha para você, pelo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, que Ele foi julgado em seu lugar, todas as suas deformidades, todos os seus pecados, tudo que está errado são cobertos. Você é chamado de belo aos olhos de Deus, e Deus vê em você uma beleza absoluta. Ele é o único que pode ver a sua verdadeira beleza, porque você foi coberto com a justiça de Cristo. Eu quero orar nesta noite e dizer para você que somente o Evangelho traz você para as Escrituras e te torna sábio. Eu quero orar com você, e eu quero já chamar os músicos aqui na frente, que só o Evangelho faz você ser uma pessoa moderada. Só o Evangelho te torna pronto. Só Jesus pode te tornar pronto. Então, quando você for julgado, você precisa entender que você já está pronto, porque você já está completamente vestido pela justiça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você precisa entender que Jesus te ama, que você está coberto. Eu quero pedir a você que você abandone as suas grandes pretensões, que você entenda que você é um pecador, mas que você também abandone as suas pequenas ambições, porque você é amado por Deus. Eu quero pedir a vocês que vocês tragam o Evangelho no coração de vocês, até que eles tornem vocês salvos. Eu penso que a igreja cristã, Deus está trazendo o Evangelho a ela, para que ela possa ser equilibradamente sábia, que ela possa entender que não é sempre que você tratar e cuidar bem dos seus filhos é que ele vai dar certo, mas que também você não pode deixar seu filho de qualquer jeito, porque há um mundo ordenado, há um mundo onde Deus fez as coisas. Mas você precisa entender uma coisa, que o juiz que vê você, que olha você, que você pensa que veio para te destruir, para te julgar, ele veio para se colocar como réu em seu lugar. Ele entregou a sua vida por você. Aquele que estava sentado no trono sentou no banco dos réus por mim e por você, para que eu e você pudéssemos ser curados definitivamente, restaurados por Deus definitivamente para a glória de Deus. Isso que torna o cristianismo diferente, completamente diferente. Vamos orar ao Senhor. Pai, muito obrigado porque Tu nos mostrastes nesta noite como o Evangelho é exagerado e quanto esse Evangelho exagerado nos torna moderados. Um juiz que senta no trono desce para sentar no banco dos réus, em meu lugar. Obrigado porque Tu desceste, Teu Filho desceu para nos curar e para nos libertar. Muito obrigado, Senhor, porque o Evangelho nos mostra que sim, há uma ordem divina, mas essa ordem está caída, doente, ela está desequilibrada, mas também nos mostra que o Evangelho vai nos manter longe do moralismo e do relativismo. Que nós possamos, Senhor, pela graça do Teu nome,
viver para a tua glória, equilibrados, moderados para a glória do teu nome. Portanto, Senhor, quando nós formos participar da ceia do Senhor nesta noite, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor nos dê um vislumbre do casamento futuro. Quando diz que o noivo virá ao encontro da noiva, e diz que essa noiva vai estar linda, Senhor, porque essa é a única maneira de nós nos apresentarmos lindos na tua presença, porque nós fomos cobertos pela tua justiça. Obrigado, Senhor, porque haverá um dia que em Jesus Cristo tudo será restaurado e curado. E muito obrigado porque em Jesus Cristo estão ou está todos os tesouros, ou todo o tesouro do conhecimento e da sabedoria. É em Cristo que tudo está escondido. Nós te pedimos nesta noite, Senhor, então, que o Senhor nos torne sábios, que o Senhor não nos deixe viver de qualquer jeito, mas também não acredite também que a gente vai ser, que a gente é moralista, que as coisas vão simplesmente dar certo porque a gente faz as coisas certas. É verdade, Senhor, que há um sentido de quando nós tomamos as decisões corretas, a tendência é eventualmente as coisas caminharem bem, mas nem sempre serão assim, porque nós vivemos em um mundo caído. Então, portanto, Senhor, nesta noite, cuida do nosso coração. Quando a gente for pegar do pão e beber do cálice, que a gente possa dizer mais uma vez: Senhor, Tu és a minha sabedoria. Tu és o juiz que desceu do trono e foi para o banco dos réus em meu lugar. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Irmãos, nós vamos estar adorando e comendo do pão e bebendo do